Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer aqui com vocês um overview geral da plataforma, tá? Para que a gente passe aí rapidamente por todos os campos, né, que vão ser utilizados aí no dia a dia de trabalho, para que você entenda ou se tiver alguma outra dúvida, né, também possa estar consultando aqui. Lembrando que nós gravamos também pequenos vídeos, né, curtos, com cada uma das sessões que nós vamos passar aqui, tá bom? Aqui é um overview geral também, né, aqui a gente tem uma visão ampla, né, de geral dos atendimentos, aqui a gente consegue definir pela data que a gente quer fazer a consulta, selecionar o usuário, departamento, qual é o canal, né, no meu caso aqui é o WhatsApp, quantos atendimentos, no total, quantos foram receptivos, quantos foram ativos, quantos ainda estão pendentes, quantos atendentes eu tenho, né, total de contatos, contatos ativos, o tempo médio de atendimento, tempo médio que demorou, né, aí para o seu atendente dar a primeira resposta, a primeira resposta no caso, né. Aqui a gente consegue ter alguns gráficos em pizza, né, que é para visualização mesmo, atendimento por canal, quantos foram os motivos de fechamento, atendimento por departamento, né, que tem um gráfico mais visual também, né, sobre a evolução dos atendimentos. Aqui os horários de pico, né, nós conseguimos ter uma ideia, e os atendimentos ativos por atendente, né, então aqui a gente consegue visualizar aqui também, ao vivo, ok? Vindo aqui no primeiro atendimento, a gente tem essas 3 campos aqui, esses 3 botões, né, essas 3 abas, que são atendimentos ativos, que é os que eu estou atendendo nesse momento, os pendentes, que chegaram aqui, mas eu ainda não iniciei o atendimento, e os fechados, ok? Os fechados foram os que eu já atendi e por qualquer motivo eu já fechei aqui, eles estão, ou foram para o follow-up, né, enfim. Se eu quiser também, eu posso iniciar uma conversa com alguém que eu não estou nesse momento atendendo, vindo aqui rapidamente, ó, iniciar atendimento, posso buscar tanto pelo nome, pelas iniciais do nome vai me aparecer, só eu selecionar, ou eu digitar o número do telefone aqui, escolher o canal e escolher o departamento, uma mensagem inicial e iniciar. Automaticamente, ele já entra aqui como ativo e eu posso estar conversando com esse lead, ok? Posso vir aqui também, né, eh, em adicionar um contato, posso procurar por etiqueta, né, para mim conversar com esse lead, eu posso buscar por etiqueta ou pelo nome ou número do telefone, e aí eu clico aqui nesse íconezinho de conversa e aqui também eu vou iniciar uma conversa com esse lead. Também por aqui eu posso editar ou excluir, tá? Eh, Indo para a segunda aba aqui, que são as dashboards, né? A gente já passamos aqui pela dashboard de atendimento. Vamos para as dashboards de oportunidades, né? Aqui a gente tem uma ideia de quantos negócios foram criados e o valor, né? Aqui são em valores, no caso, né? Quantos negócios ainda estão abertos, quantos já foram fechados, né? Quantos foram perdidos. E a gente consegue ter uma ideia de ticket médio, é, ciclo médio das vendas, né? A taxa de negócios ganhos. Então aqui a gente consegue ter um gráfico geral, né? Quantos estão em start, em negociação ainda, valor de cada etapa, né, que a gente tem as etapas lá do pipeline, né, então quanto que está em negociação? 15.000, então no total, né, deu 15, eu poderia estar aqui como ganho já ter fechado 100.000, né, então ia aparecer aqui 115.000, tá, no total. E como tá as performances dos meus usuários, né, quantos deles que já estão com valor negociado, qual o valor ganho, né, quais foram os valores perdidos. Então aqui a gente consegue ter uma visão ampla com relação a valores, lembrando que também podemos selecionar as datas, né, selecionar por período e também por usuário, ok? Dashboard de vendas, aqui também a gente consegue já, são negócios fechados, né, a gente consegue verificar aqui a meta, né, se foi estabelecida, aqui a gente não configurou ainda com relação às metas nesse campo, né, mas aí a gente tem como ter uma ideia se a gente já está alcançando, né, quanto que está faltando para chegar aí, quantos por cento que nós alcançamos já da meta, tá? Qual que é o valor que ainda está em aberto, né? Então aqui a gente tem uma visão ampla com relação à dash de vendas, tá? Do mês de setembro. A gente consegue fazer uma busca aqui do mês que nós estamos para trás, ok? Porque como é um relatório, né? Então não tem como fazer projeção por aqui, mas sim só ver relatórios de como foi, ok?
O ao vivo, a gente consegue ter uma ideia aqui de como estão os nossos atendimentos na plataforma nesse momento, né, em tempo real. Então, quantos estão pendentes, quantos atendimentos, né, que no caso o atendente João está aqui atendendo, o João Teste também, e a Thelma, quantos atendimentos que ela tá, ok? É, aqui é o ao vivo, que quer dizer cada atendente está atendendo, e aqui todos os pendentes ainda, né? Consulta de atendimento, né? Aqui a gente consegue visualizar de uma outra forma, né? Aqui podemos também selecionar por período, mas aqui a gente consegue fazer alguns filtros mais elaborados, né? Colocar o nome do contato, né? O número, o status daquele contato, qual é o canal, bot, por agente. Aqui a gente consegue fazer aqui dentro a gente consegue não só fazer seleção e gerar e ter visualização, subir para um Excel, imprimir, como também tomar ações em massa, é tudo aqui dentro, tá? Então, se, por exemplo, eu fiz aqui uma seleção, né? Dia 1º de agosto e eu quero até o dia 23. Posso escolher, e aí eu vou gerar, ele vai trazer para mim aqui todos os atendimentos, porque eu não fiz nenhum outro filtro, né? E aí eu seleciono e eu vou tomar uma ação em massa. Aí eu posso aqui ter as possibilidades que eu quero fazer aqui dentro, que eu consigo fazer. Posso transferir, posso fechar todos esses atendimentos, eu consigo adicionar uma etiqueta em todos esses atendimentos aqui, eu faço tudo em massa, no caso, né? Posso remover uma certa etiqueta de todos esses leads, né? Posso adicionar um status em todos esses leads, posso remover o status, posso adicionar um atendente padrão e posso remover um atendente padrão, tá? Então, por aqui, nós conseguimos fazer algumas ações em massa, tá? Fazer seleção, visualizar, ter relatórios, entrar aqui em alguma mensagem com esse atendente em específico, né? Imprimir, jogar para um Excel. Então, tudo é feito por aqui, ok? O resumo de atendimentos, né? Que aqui a gente pode por usuário, no caso. Então, é que eu, nesse momento, estou só com atendente Thelma, mas se eu tivesse com mais atendente, estaria todos aparecendo aqui para mim. Então, eu consigo visualizar, né? De um modo geral aqui, por escrito, né? Em relatório, até para mim gerar um Excel, de repente, futuramente. Consigo ver atendimentos que ela tem pendente, quantos que elas estão em atendimento, quantos foram resolvidos, né? O menor tempo, tem o maior tempo, né, que demorou, e o tempo médio, ok? Então, aqui é por atendente, por usuário, no caso, né? Aí temos as listas de mensagens, que são agendadas, né? Aqui eu tenho todas as mensagens, eu consigo uma visualização das que estão pendentes, das que já foram enviadas, consigo buscar por atendente, quem foi que, né? No caso aqui é a Thelma, mas, por exemplo, o João, se eu der um filtrar, ele não tem nenhuma mensagem, não vai aparecer, tá? Então, eu consigo aqui fazer uma filtragem melhor, né? Caso eu queira também por status, por data, né? Tudo aqui a gente consegue fazer um filtro, ok? Para buscar mensagens agendadas. Aí nós temos pesquisa de satisfação, eu também consigo visualizar por atendente, né? Então aqui eu tô com o atendente Thelma, mas eu poderia ter mais vários atendentes aqui e eu teria como ter uma visualização de como tá a satisfação dos leads com relação ao atendimento dos meus atendentes, tá? SLA, nós conseguimos aí ter uma média, né, e ter um relatório, na verdade, de como que tá a média de tempo por departamento, né, dos atendimentos, tá? Aqui é para sair também, se eu escolher aqui, né, é para sair também um gráfico, correto? E eu tenho como ter aqui os dados gerais, ok? Então aqui eu consigo visualizar de uma outra forma o relatório SLA, ok? Aqui também eu vou direto lá, né, por departamento, ok? Para poder fazer a filtragem também, né? E as tarefas, eu consigo visualizar aqui as completas e as não completas, ok? Porque aqui, pessoal, no comecinho a gente consegue agendar algumas tarefas, tá? E deixar, então eu consigo ter essa visualização direto aqui, ó.
nas tarefas. Então aqui eu consigo ter um relatório de tudo que os meus atendentes deixaram de tarefas agendadas por aqui, ok? Agora partindo aqui para a gestão de clientes, né? Aqui, como eu falo para vocês, quando eu fui gravar essa sessão em específico, aqui é uma qualificação para que a gente consiga acompanhar o início de atendimento de cada lead. Então, aqui é um funil, primeiro funil que eles passam, né? Funil de atendimento, onde a gente consegue visualizar qual que é o estágio, né? Então, um novo lead, assim que ele responde, ele cai na qualificação, depois ele vai para a apresentação do produto, né? E se ele passar daqui, aí ele vai para o pipeline. Aí, nós vamos aqui para agora o pipeline, né? Aqui já entra em negociação, vai vir leads daqui que passaram por esse primeiro funil, realmente são leads quentes, qualificados, ele passou dessa terceira parte, aí ele vem aqui para o pipeline. Já entra nesse primeiro card aqui, e aqui os usuários, os atendentes, perdão, começam já a fazer o atendimento e ele vai evoluir daqui ou para ganho, ou para perda, ou para qualquer outro etapa, ou para qualquer outra etapa do funil que vocês configurarem, deixar configurado aqui, né? Que é possível, tá incluindo, né? Então ele vai passando aqui pelas etapas do pipeline, ok? Aqui são os contatos, como eu já expliquei também, a gente tem como adicionar manualmente, importar, né, de uma planilha do Excel, apagar os contatos ou exportar, salvar todos os meus contatos aqui também. Se eu quiser começar uma conversa direto por aqui, selecionando, é só eu vir aqui, né? Aqui também consigo editar, bloquear esse contato, né? E excluir, ok? Aí, se eu bloquear lá, eu tenho uma relação aqui de quem são as pessoas bloqueadas. Os canais de atendimento, no caso, a gente tem possibilidade de linkar aqui Instagram, Facebook, Telegram, né? Outro WhatsApp. Então, normalmente aqui, essa integração, ela já é negociada ali dentro com o pessoal, o time comercial, né? Da AdSuite. E aqui você vai ver quantos canais que você tem no seu plano. Então, nesse caso aqui, é um de um. Então, aqui somente um plano, ok? Os chatbots, como eu também já havia explicado para vocês, né? Aqui é possível editar, duplicar, caso eu tenha um fluxo aqui que ele para mim ele serve, mas eu só preciso mudar algumas poucas coisas, então eu só duplico aqui. Se eu quiser editar o chatbot, se eu quiser inativar e se eu quiser exportar esse chatbot para guardar, é aqui que eu vou, ok? Consigo importar também, né? E deixar aqui, se eu tiver algum como inativo, eu consigo verificar ele aqui, ok? Os funis de mensagens, né? Perdão, deixa eu só voltar aqui e abrir para vocês terem uma ideia com relação a como funciona os chatbots, né? Então a gente vai montando aqui dentro da plataforma, né? Qual o fluxo que eu quero que ele vai seguindo, passo a passo. Então aqui, esse que eu montei, ele caiu no início, aqui é um fluxo, né, de chatbot para coleta de dados. Então ele caiu, ele já vem aqui, eu já peço qual que é o nome completo, ele digitou, ele pede qual que é o e-mail, ele digitou qual que é o CNPJ. Então eu consigo também criar aqui várias cadências de perguntas, né, e interação entre o lead e o bot, fazendo esse mesmo processo aqui de nova etapa e configurando, né, enfim, finalizando aqui com essa configuração, que também tem vídeo avulso de tutorial sobre essa parte de criar bot, ok? O funil das mensagens, como eu já expliquei também, tá? São mensagens que a gente deixa prontas e a gente consegue aqui deixar programadas essas mensagens de acordo com a ação daquele lead. Então, entrou um lead e eu passou pelo primeiro estágio de atendimento, passou pelo primeiro funil e conseguimos levar esse cliente para o pipe. O atendente vai começar com esse atendimento e do nada esse lead parou de responder. Então, como eu já falei, também eu aconselho, né, a não deixar nenhum atendimento ativo, né? Então eu vou fechar no final do dia esse atendimento para que
eu não esqueça que eu preciso fazer um follow-up, que eu preciso mandar uma mensagem para ele amanhã. Então, quando eu fecho esse atendimento, eu consigo jogar ele, atribuir esse motivo de fechamento para ele. Então, o que, que vai acontecer? Eu defini aqui com 24 horas, esse lead vai receber essa mensagem, né? Então, é uma forma de fazer um follow-up, não deixar o cliente, o lead, perdido e realmente tá acompanhando ali. E aí eu mando as mensagens em sequência, aqui tá com 24 horas, depois com 48 horas, caso ele não responda. E se ele responder, ele volta para mim aqui como pendente, para mim poder chamar ele novamente e prosseguir com o atendimento, tá? Aqui a gente consegue fazer integração, né, com algum webhook, alguma API externa, tá? E aqui tá todas as cadastros, né, com relação ao atendimento, a gente consegue cadastrar os plugins, mensagens rápidas, etiquetas, motivos de fechamento, status do cliente, origem do lead, meta de vendas, que a gente não definiu, mas é aqui que define, tá? Adicionar, né? E eu coloco ali pro mês 10, 150 mil, e aí ele fica aqui salvo, é a meta que a gente tem para 10 de 2024, ok? Então, meta de venda, motivos de perda, as avaliações, né, que são as pesquisas de satisfação, cadastro usuário, departamento, aqui eu seleciono o perfil que eu vou incluir esse usuário, então quais são as permissões que ele vai ter, né, então é tudo aqui. Configura o horário de atendimento, feriados, aqui também as webhooks, né? E as configurações avançadas. Então, pessoal, era basicamente o que eu tinha que fazer o overview aqui com vocês da ferramenta, tá? Essas são todas as possibilidades. Lembrando mais uma vez que nós temos, fora esse overview que eu fiz com vocês, o tutorial de cada um dessas sessões que a gente passou, explicando como fazer, como criar, como usar aqui dentro da plataforma.